noite, pessoal. Hoje teremos mais uma live do Projeto Normalize Mais. E hoje, minha convidada vai ser a Agatha Machado. Vou conversar com ela sobre Terra 2. Vocês já ouviram falar o que é Terra 2? Oi, Norma! Agatha! Tudo bem? Tudo e você? Tudo, querida, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. É um prazer ter você aqui. Além da Agatha, além de ser aí uma profissional que eu admiro assim muito, nós somos amigas há muitos anos, então ter você aqui hoje é juntar as duas coisas, né? A gente sempre Obrigada, conversa Norminha. muito, né? E a gente já até aí conversou um pouquinho sobre Terra 2. E aí eu publiquei que a gente estava fazendo o tema da nossa live, esse conceito aí do Jorge Forbes, que aí a Agatha vai explicar um pouquinho mais aí para nós, mas, pessoal, que Terra 2, Norma? Existe uma Terra, só que isso está falando? Não, tem Eu dei outra muita terra. risada. Tem outra Terra, Tem né? outra terra. A gente vai apresentá-la hoje para vocês. Conte o que é isso de Terra 2. Que conceito é esse do Jorge Forbes? Bom, eu queria dar um oi aqui, que eu estou vendo vários amigos, né, entrando. Então, Entrem, hein? Venham, venham, é né? isso aí. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Norma. É uma delícia estar aqui com você. Como você falou, né? Nós somos amigas íntimas há uns 20 anos, mais ou menos. E a gente troca muito. Não precisa A falar, gente não troca precisa contar a muito. nossa idade, vai, Agatha. É. Bom, e aí a Norma veio com um convite para mim e falou: Agatha, eu tô sabendo de Terra 2, que você está trabalhando com isso, queria conhecer um pouco mais e me convidou para estar aqui com vocês. E antes de mais nada, eu queria, né, acho que agradecer a pessoa que, na verdade, cunhou esse termo, que é o Dr. Jorge Forbes. Eu trouxe até um livro dele aqui, né? Para quem Deixa eu não ver. conhece, olha, dá uma olhada. Como que tá Né? escrito aí? Você? Eu escolhi o tema desse livro porque o livro ele já tem uma frase bem instigante, que é "Você quer o que deseja". E eu tive a honra de cruzar, na verdade, com o Jorge Forbes e com o Silvio Genesini, que está aqui, né? E junto com a minha sócia, Ana Marega. E a gente tem desenvolvido um trabalho juntos, né, sobre Terra 2. Eu digo que eu sou uma aprendiz nesse tema, mas é uma honra poder falar, né, falar disso com vocês e trocar um pouco da minha experiência. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Agatha. E aí a Sem Norma, palavras. me perguntou: Agatha, mas afinal, o que é Terra 2? Então, eu queria começar aqui a nossa discussão falando que, assim, eu acho que todos vocês, né, que estão aqui me ouvindo, eu e a Norma, a gente percebeu que alguma coisa no mundo mudou. Né? A gente olha para o mundo e vê que o mundo, a gente não reconhece mais esse mundo ao nosso redor. E muita gente fala comigo assim: Agatha, mas o Covid, aconteceu o Covid, agora a gente está no home office e a gente, então, tem um mundo novo. Mas, na verdade, antes do Covid, eu estava um dia aqui no escritório e eu estudo muito sobre tendências do trabalho, né, Norma? E aí um dia eu tinha recebido um artigo, estava lendo, e aí eu falei: gente, o que aconteceu com o mundo? Eu olho pela janela e não reconheço mais esse mundo. Mudou E eu lembro, tanto. e eu lembro de pensar que tinha, assim, o futuro que eu via nos filmes de ficção científica tinha chegado. Eu lembro que eu pensei isso. Eu falei: nossa, tudo que a gente tinha imaginado realmente chegou. E aí veio o Covid, óbvio que ele muda toda a nossa estrutura de vida, mas Terra 2 fala de uma outra coisa. E aí eu queria fazer um convite para vocês da gente voltar um pouquinho no tempo. Né? Eu tenho 45 anos, eu sou considerada a Tá bem, geração... hein, Tô Agatha? bem? Obrigada, Norma. Mas Tá eu dormindo tenho... no formol, Agatha. Quem me dera, amiga, quem me dera. Mas assim, quando eu era adolescente, eu lembro que a minha mãe, ela me falava assim: Agatha, você tem que estudar, porque quando você fizer 18 anos e você for uma adulta, né, você vai poder tomar suas decisões. Quando você entrar na faculdade, você vai E a então gente poder esperava tanto por essa idade, né? você vai ter uma profissão. Quando você casar, quando você tiver filhos, Quando, e quando? exatamente. E todos nós aqui acho que crescemos com isso, né? A gente cresceu com uma série de perspectivas de futuro que meio que diziam como é que a nossa vida ia ser. Né? Então, a gente já sabia o fim da história. Né? A gente, tudo bem, eu podia ter uma opção A, uma opção B, mas a gente conseguia prever o futuro e a nossa vida ela estava um pouco deslocada no futuro, com o que é que vinha pela frente.
E isso contava pra gente a respeito de um mundo, Norma, que era um mundo meio padronizado. Ou seja, a gente tinha certas regras de conduta, a gente tinha regras de como é que a gente se movimentava no mundo, porque o contexto do mundo ele era mais previsível. Sim. Então, quando eu já vou começar a situar vocês no que é Terra 1, né? E qual que é a diferença, né? Isso. Então, contando sobre o mundo que a gente nasceu nesse mundo que era um mundo onde eu conseguia olhar para o futuro, ver padrões e me movimentar nesse mundo com antecedência. Né? E eu conseguia me olhar para mim no futuro e entender quem eu ia ser, né? A partir de algumas decisões que eu tomasse. Só que aconteceu uma coisa no meio do caminho, Norma. Na verdade, já vinham acontecendo muitas mudanças sociais, desde, se a gente começar a falar um pouco da pós-modernidade, que ela se inicia, né, em meados de 1960, a gente já começa a ter uma mudança social de resposta, né, da juventude, resposta, né, de toda aquela sociedade de 1960. Mas eu vou trazer um pouquinho mais para perto, que foi 1992, quando entra a internet. Quando a internet ela chega e ela se populariza no mundo, a gente, claro, entendeu que a globalização aconteceu de verdade e a gente começa a ver uma troca, né, de informações até simultâneas e o quanto isso afetou política e socialmente o mundo inteiro. Mas uma coisa que a gente não prestou muito atenção é que quando a internet chega, eu conhecia o mundo a partir de um núcleo familiar, né? E eu conhecia o mundo a partir do meu bairro ou a partir daquela referência que eu tinha da minha cidade ou do meu país, da minha cultura. A hora que eu começo a transpor esses limites, eu começo a enxergar outras formas de viver e eu começo a interferir nessa forma de viver. E claro que a gente percebe isso, né, nas organizações, na política, etc. Em tudo, né? Mas a gente não percebeu o quanto isso mudou o indivíduo social. Porque eu era formada, de novo, vamos lembrar lá, a Ágata era formada para o futuro, com algumas referências de padrões de mulher daquela sociedade, né? Uhum. E a hora que eu começo a ter essa disseminação cultural, eu começo a não ter mais limites de compor, na verdade, qual é o futuro que eu vou ter a partir dessa popularização, dessa troca de informação. E a internet teve uma outra coisa que aconteceu que acompanhou a tecnologia, que foi base de dados. A gente nunca teve base de dados suficiente como a gente tem hoje para a gente poder entender um ser humano não massificado. Então, tudo que a gente tinha de referência antes eram referências em massa. Uhum. E hoje a tecnologia permite que eu consiga entender, por exemplo, um hábito da Norma ou da Ágata simplesmente acompanhando a movimentação dela de compra na internet. Né? Ou de quantas vezes ela entra no Instagram, no Facebook, etc. Então, não dá para a gente descolar a Terra 2 de tecnologia, porque a tecnologia ultrapassou os limites e ela fez a gente pensar em qual a nossa resposta emocional diante desse mundo. E aconteceu uma outra coisa que a gente não reparou. Nós éramos, né? Então vamos lá, eu era educado em massa para certos padrões e regras de um mundo cujo contexto eu conseguia prever. Uhum. O mundo se acelerou muito com a internet. A gente começou a não conseguir mais acompanhar essa mudança de previsibilidade do mundo. E eu também comecei a questionar as minhas referências até de tempo. O tempo se deslocou por causa do contexto, do futuro para o agora. Então, não é mais o que eu vou ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, porque eu não sei o que será do mundo daqui a 15 anos. E a pergunta que não quer calar, vai ter Terra 3 ou não vai? Então, olha... Você acha que... Porque assim, a gente se transformou, né? Terra 1 para Terra 2. Isso você acha que não é transitório, isso aí permanece? Ou a gente vai ter aí uma outra fase que acontece logo ou não, ou daqui a muitos anos, que seria uma tal de Terra 3? Na verdade, Norma, a gente ainda nem conseguiu absorver Terra 2. Porque pensa o seguinte, vamos entender o Terra 2 assim. Imagina que a gente tem um mundo sobreposto ao outro. Então, eu olho para o mundo, eu vejo o mundo como ele é, eu olho para mim, eu sei que eu sou a Ágata, mas alguma coisa tá fora de sintonia. Alguma coisa mudou da minha observação sobre o mundo, sobre as empresas, sobre as relações, sobre a família, sobre mim mesmo. Sobre tudo, né?
Então, Terra 2, na verdade, é como se a gente estivesse migrando para... A gente já está habitando esse mundo novo, só que a gente não se deu conta do impacto que isso teve sobre a nossa resposta emocional mesmo. Então, e aí uma das coisas que a gente observa... Existe as pessoas, acho que existe um conflito, né, do que está acontecendo, daquilo que as pessoas realmente entendiam como Terra 1, né? Então, acho que para elas se adaptarem, existe um conflito interno, eu acredito, né? Na verdade, você simplesmente... O Jorge Forbes usa um termo que eu adoro. Ele fala assim, o homem está desbussolado. Ele perdeu a bússola. Boa. Ele fala assim, ele perdeu a bússola. Qual direção eu vou? De qual direção? Mas vamos lá, ó. A Agatha nasce junto com a Norma, né? E com um monte de gente que está aqui, sobre um mundo que tinha regras, padrões, e que a gente olhava, né? A gente já sabia que papéis eu ia exercer ao longo da minha vida, porque o contexto era mais previsível. E outra coisa, eu tinha referências externas. Então, a resposta estava no meu pai, a resposta estava no professor, a resposta estava no chefe, estava num líder religioso. Então, eu tinha uma hierarquia das coisas a que seguir. O mundo era... A própria norma é uma hierarquia. Norma é boa, né? Norma. Norma... Mas a própria regra, ela acaba sendo uma hierarquia, porque eu me submeto à regra. Eu vou seguir essa regra, né, por todo um contexto que eu tenho de vida. E à medida que a gente foi avançando como humanidade, como indivíduo, e foi sendo exposto a essa quantidade de informação que a internet trouxe e a velocidade das coisas, que agora eu tenho informação na palma da minha mão. E uma tecnologia que chega para mim, ela muda completamente a forma como eu lido com o meu habitat natural. O Uber, por exemplo, é o clássico, né? Nem vou chover no molhado, que é o case mais famoso que tem. Mas essas tecnologias novas que surgem a partir dessa interatividade, interconectividade, ela muda o seu hábito. E da noite para o dia eu mudo o hábito. Da noite para o dia eu desconstruo um modelo de negócio. Nossa. Da noite para o dia eu abalo uma estrutura familiar conhecida por algo que a gente começa a descobrir de novo sobre a humanidade. Então, Terra 2 é a desconstrução, principalmente dessa hierarquia. Só que a gente tudo do vertical a gente vai para o horizontal. Então, mas quando a gente pensa na horizontalidade, a gente que trabalha com empresa, a gente pensa nisso, no chefe, vai. Agora o chefe não consegue mais acompanhar todas as mudanças, ele precisa, né, dos colaboradores intervindo, colaborando para a gente chegar mais rápido nas soluções. Então, na empresa é bem fácil da gente ver essa mudança da horizontalidade. Mas e na vida? E na vida real? E na vida, Agatha? E na vida, Norma? Porque, na verdade, pensa o seguinte... Se mudou o deslocamento do tempo para o aqui e agora, então as verdades dos meus pais não servem mais. As verdades que eu tinha sobre o que é relacionamento, o que é ser mãe, o que é ser pai, não serve mais. Nossa, mudou muito. E é isso que é a grande mudança que a gente tem, que ela é uma mudança estrutural na maneira como eu encaro e lido com o mundo. Então, a falta de hierarquia gera ansiedade. E aí, isso que o Jorge fala aqui, ó. Hoje, a gente pode mais do que a gente quer. Porque a gente pode tudo, na verdade, né? Com a tecnologia... Mas a gente às vezes... quase pode tudo, né? E a gente acho que às vezes fica um pouco... Como a gente tem algumas... nossa cultura, né? Nossos precedentes, é o que você falou, né? A questão da família. A gente nasceu num ano totalmente diferente do que é hoje. A gente tem algumas questões pessoais. Para você migrar para esse novo mundo, você tem que ultrapassar barreiras mentais, né? Você tem que abrir a mente, justamente, porque tudo mudou. Você falou, relacionamento mesmo, já mudou totalmente, né? Os relacionamentos não existem, não é mais como antes. Antigamente as pessoas ficavam por motivos que não eram amor. Isso, isso mesmo. Então, hoje não precisa disso mais, né? Pelo menos então, a maioria das... Mas olha como é desafiador a gente pensar. Então a gente entendeu que a gente tem um mundo e a gente coexiste, né? Num mundo de regras, padrões, que nós todos fomos formados nesse mundo, né? Nós carregamos dentro da nossa educação básica a submissão a uma hierarquia. Todos nós aqui, tá? E nós somos os líderes das empresas atuais, tá? Né? A grande maioria aqui. E pais de família formando filhos.
Aham. Nós carregamos uma estrutura muito forte de hierarquia, porque nós aprendemos e vivemos o mundo dessa forma. E aí a gente se depara com um mundo completamente novo, aonde o contexto muda a cada momento, a tecnologia nova que vai nascendo a cada momento, ela provoca novos hábitos, e eu enxergo o mundo globalizado como eu nunca vi antes. E Aham. isso o tempo todo vai batendo na minha crença, porque eu vou descobrindo outros seres humanos, outros gêneros, outras formas de tomada de decisão e outras políticas. Quer ver uma coisa que a gente descobriu? Que o conceito de nação... Você tá me vendo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, você tá aí? Então, Ai, meu Deus. ai, meu Ah, Deus. Então, o próprio conceito de nação, ele enfraqueceu. Porque a gente se identifica, óbvio, né? Fomos criados numa cultura brasileira sobre, né, nós aqui paulistas, temos uma identidade que está correlacionada com isso, mas a gente já não é mais tão cidadão assim desse país único. Né? aham. A gente não consome só cultura dessa única referência. E isso começa a misturar uma série de coisas. Começa a misturar a questão, né? A gente começa a discutir política de um outro jeito, política pública. A gente começa a discutir, por exemplo, a questão do cliente e concorrência. Quem é meu concorrente hoje? Pode ser um concorrente do mundo inteiro. Sim, com certeza. E é Mundo por isso, globalizado. isso. E esse conceito, então, por isso que Terra 2, ele é um conceito que a gente ainda vai amadurecer, Norma, porque o que acontece com a gente, nós, principalmente a nossa geração aqui? A gente busca a resposta pronta. Para tudo, a gente busca a resposta pronta. A gente chega na empresa e fala assim, ó, eu sou consultora, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, Aham. mas eu sou uma consultora de desenvolvimento organizacional e acompanho o comportamento, né? Primeiro o comportamento humano, do ser humano profissional, e depois tendências de trabalho. E o que eu mais recebo aqui? As pessoas ligam pra gente e falam, Agatha, me dá lá as 5 dicas para eu lidar com saúde mental? Agatha, por favor, eu quero saber quais são os comportamentos do futuro. Quais são os 5 comportamentos? Resume para mim. Ah, me explica como é que eu dou feedback? Qual é a mecânica? Qual o método? Mas e aí, Agatha? Não existe, como não existe mais isso? Sabe Stranger Things? Aham. O Stranger Things, ele brinca com o conceito de que eu tenho uma dimensão, né? Tem uma outra dimensão. A gente furou o espaço-tempo e descobriu que tem uns monstros aqui do outro lado, né? Então, Fala, vamos lá. não, eu vou falar para você. Então, como que se vive em Terra 2, Agatha? Porque se a gente não tem regras, se a gente não tem aí, é, enfim, né? Normas mesmo, né? Como que se vive, então? Como que fazer essa mudança? Tá. Então, eu vou responder eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta que você fez. Agatha, e Terra 3? O Dr. Jorge, ele diz o seguinte pra gente. Ele diz que vai demorar cerca de 100 anos, mais ou menos, para que nós processemos hoje todas essas mudanças que a gente está sentindo, porque são mudanças estruturais. Tudo que a gente vê de Tá. transformação digital, por exemplo, metodologias ágeis, ou essas soluções, a experiência que a gente tem falado muito, né? A gente está no mundo das experiências agora, isso são, na verdade, respostas para algo que mudou antes. Então, é como se tudo que acontece no mundo, a forma como Tá. a gente está se organizando, é uma forma de tentar responder a esse contexto tão ambíguo do mundo. Então, só respondendo, a gente ainda vai demorar muito como ser humano para poder processar todas essas mudanças estruturais. E no meio do caminho, Norma, eu e você e quem está aqui com a gente, vai ter que buscar respostas mais criativas para essa incerteza. Então, como é que a gente vai viver no mundo? A gente vai abandonar método, vai abandonar regra? Não vai dar. A gente não vai conseguir. A gente precisa de algumas referências ainda para a gente É pra poder gente poder sobreviver, né? se organizar É. mesmo. Então, dizer que a gente vai abandonar do dia para a noite, não acredito. Mas a gente vai começar a abarcar agora uma questão que eu gosto dessa palavra que o Jorge usa muito, que é subjetividade. Que isso? Como assim, Agatha?
Durante muito tempo, a gente... Lembra que a gente olhava para o ser humano em massa? Aham. A Agatha, a Norma, tem amigos nossos aqui, todos nós olhávamos para o mundo e a gente tinha em massa uma resposta para o futuro da gente. Agora, quando a gente fala de eu olhar o indivíduo na sua singularidade, eu estou falando de entender esse indivíduo com tudo que ele carrega de humano nele. A Agatha é uma pessoa única, que tem uma Com subjetividade. certeza, isso eu concordo. A Norma também. E como é que eu vou abraçar tudo isso que a Norma é? Hoje eu tenho tecnologia para ajudar a gente a recolher dados mínimos para eu poder começar a entender essa questão da subjetividade. E você acha que você falou a questão o tempo para a gente assimilar isso, né? Você acha que a pandemia, assim, a gente acelerou algo a mais ou não? Você acha que influenciou nessa questão da gente poder realmente entender que a gente já está na Terra 2? Olha, Norma, é engraçado falar isso, porque eu quase diria, se eu não estivesse falando de filosofia, né, ou de contextos aqui mais intelectuais, que foi providência divina. Proposital. Porque olha que interessante, a gente no meio de uma jornada, de uma mudança tão profunda nos nossos laços sociais, segundo quem estuda pós-modernidade, né, é um momento único. Nós nunca vivemos esse momento na história da humanidade. Nos últimos 2.500 anos, nunca a gente não teve uma referência hierárquica. É a primeira vez. É a primeira vez que o negócio é comigo mesmo. Não tem ninguém de fora me dando a regra. Sou eu que vou ter que responder. Sou eu que vou ter que encontrar uma resposta criativa para o mundo. Então, é a primeira vez que a gente vê isso. Então... para nós é muito angustiante a gente poder, né, responder a tudo isso e lançar mão, né, de mudanças, mudanças comportamentais, sociais, para a gente poder navegar nesse novo mundo. Então, é muito novo para o ser humano tudo isso. Então, a gente vai ter que encontrar na criatividade, a gente vai ter que encontrar numa análise mais sutil e fina desse ser humano as respostas para a gente poder navegar. Então, como eu falei da subjetividade, eu olho para a Norma e eu vou lançar mão da tecnologia, óbvio que ela me ajuda, mas ela não vai responder, né? Ela gente não substitui, né? A gente tem uma falsa impressão hoje com essa aceleração tecnológica de que, por exemplo, a tecnologia vai responder todas as perguntas humanas. O mundo digital, ele traz isso pra gente, né? Você tecnologia... sabe que uma das perguntas que eu até coloquei aqui é a questão das habilidades, né? Como desenvolver habilidades para a Terra 2. Então, para você, a gente fala de uma série de habilidades, né? Do futuro, do profissional do futuro e tal. Você acha que a criatividade, no seu ponto de vista, seria a principal? Ou seja, essa é a principal habilidade que nós temos que desenvolver para que a gente realmente habite em Terra 2? Olha, eu vou além da criatividade e vou também usar uma expressão que a gente tem se familiarizado muito em Terra 2, que tem uma sigla que a gente está usando, que é IR. Invenção e responsabilidade. Porque a gente está refletindo sobre uma nova forma de viver. E o que está acontecendo, por exemplo, eu sou psicóloga clínica, eu atendo clínica, né, atendo pacientes, e eu sou consultora organizacional e estou o tempo todo lidando com cultura, com liderança. E as pessoas estão perguntando para a gente, né, Agatha, quais são as habilidades? O que eu tenho que fazer para navegar nesse mundo? Como é que eu respondo o dilema organizacional? Como é que eu treino as pessoas? Como é que eu conecto as pessoas nessa nova forma de trabalhar? E se você me perguntar, Norma, se tem uma regra, né? E eu estava falando do IR. Tem uma norma na Terra 2? Uma norma. Além de mim? Não, só você, Norminha, só você. Mas é assim, então eu estava falando justamente do IR. Então, a gente vai muito além de uma habilidade, a gente vai em uma atitude que vai exigir da gente muita consciência. Então, essa invenção que o Jorge fala, né? Olha, como é que eu invento o meu futuro? Inventar no sentido de que eu vou ter que criar diante de contextos novos, cuja resposta eu não sei.
eu vou ter que olhar para esse contexto que vai se desdobrar, para os dilemas organizacionais, para os dilemas de relacionamento, para a mulher ou para o homem que eu vou construir ao longo dessa jornada, e eu vou ter que encontrar respostas novas, sem padrão. Até pouco tempo atrás, Norminha, né? A gente tinha lá um padrão. Tem que casar até os 40, até os 35, tem que... né, tem que ter filho, até tem que ter falar, filho. tem que ter filho. Olha lá, tem que ter filho. E as novas tecnologias... E o que a gente está vendo no mundo? O mundo vai começar a nos dar opções tecnológicas, tá? É importante que a gente vai navegar nesse mundo tecnológico. Opções, inclusive, de ter filhos sem o marido, se a gente quiser. Já tem, né? Mas no futuro, até homens podendo ter filhos sem mulheres. E vai ser ilimitado o que vai acontecer com relação a nossas escolhas individuais. Eu vou poder escolher nascer, morrer, acoplar coisas no corpo e por aí vai. Mas tem uma coisa que a tecnologia não vai trazer para nós, que é a discussão sobre, né, tô parafraseando o Jorge Forbes aqui, né, que é o desejo humano. O desejo humano vai estar cada vez mais na mesa nesse novo mundo. E ele está aqui justamente pela falta de regra, de hierarquia e de um contexto totalmente inusitado. Então, o que eu faço com isso? Nenhuma tecnologia, regra ou padrão ou guide que eu der para você vai conseguir dar conta, né, dos desejos que você tem como ser humano, da subjetividade. E para ficar claro, eu quero dar um exemplo aqui, pessoal, porque a gente está aqui... Mais, né, prático, a gente está filosofando, mas vamos dar exemplos mais práticos, pessoal, né? Entender melhor. A gente está filosofando um pouco aqui, mas é porque é uma jornada de conhecimento mesmo profunda, porque a gente está falando de uma mudança no ser humano. Mas vamos pegar a empresa, olha que interessante. E lembra que eu trabalho com RH há muitos anos, né? E o que a gente tinha dentro das empresas? Política de convivência, né? Política de normas e regras. Sim, normas, sempre tem normas. Sempre tem normas. E olha uma coisa interessante que a gente não reparava, né? Nós vivíamos num mundo hierárquico, padronizado e científico. Era 1 mais 1 igual a 2, ou é preto ou é branco, ou é homem ou mulher, lembra? O mundo da gente era esse. Aí, né, hoje, por exemplo, Agatha, o que é colocar a subjetividade humana dentro das empresas? Quer ver uma regra que eu sempre vi as empresas ter, que o Dr. Jorge outro dia falou? A gente não pode namorar na empresa. Código de ética. Então, código de ética e compliance. Não se namora, porque o risco de fraude, né, é enorme. Só que o que você está dizendo para o ser humano? Então, assim, para o colaborador e para as normas de fraude, ok, eu estou dizendo que, né, eu estou fazendo gatilhos ali bem racionais que vão minimizar o risco. Só que como é que você controla o desejo humano de ser atraído e se apaixonar por alguém dentro do trabalho? Então, o que eu faço com o meu desejo? Então, o que eu faço com o meu desejo humano? Eu jogo debaixo do tapete ou eu minto para a empresa, né? Porque, tá bom, eu não namoro, pode deixar. Não namoro com você. Isso fica escondido. Ou arranja outro emprego, né? Então, não vai ter jeito. É um exemplo. São coisas que têm que ser padrões quebrados. Só aqui, ó, a Juliana falando aqui, eu trabalhei numa empresa que tinha dress code, que também já tá aí outra coisa, né? Que também, regras de... Isso. A gente aqui, olha, sem julgamento, tá? A gente não vai julgar as empresas, porque existe toda uma cultura, e a gente não pode ignorar o caminho que nos trouxe até aqui, né? E a maioria das políticas e práticas aconteciam por algum motivo. A Manuela. A Manu. Oi, Manuzinha. Minha mãe e meu pai se conheceram nas empresas. Então. Mas, olha que interessante, quando a gente começa... Vamos olhar sobre um óculos de Terra 2, as políticas de compliance, por exemplo? Ela ignora a subjetividade humana, né, de se relacionar e se conectar com pessoas afetivamente. Quer ver um outro exemplo? Saúde mental. Agatha! Teve agora Setembro Amarelo, né? E aí se falou mais um pouco, assim... As pessoas acabam, assim, associando, mas que deveria ser pensado o ano inteiro e não só em setembro, né? Mas é algo super importante. Agatha, me dá uma dica de saúde mental. Quais são os 5 passos para eu lidar com o meu colaborador agora que ele está, né, que ele está confinado há 1 ano e meio?
E aí, Norma? Então, mas, ô Agatha, deixa eu fazer uma consideração aqui minha, Vamos assim. lá. Eu entendo que existe a Terra 2 e a gente tem que ter essa transição, né? Então, a gente virar também e falar, não tem regra mais, assim, soa um pouco... Você não acha que tem que ter uma transição? As pessoas vão se adaptando a isso. Então, não posso falar, pô, agora, de um dia para a noite, a gente não tem mais regra, não tem mais... como fazer para as pessoas até se acostumarem, né, a entrar nessa nova terra? Não dá para ser automático, olha, agora pronto, agora é assim. Você não acha que tem que ter isso? Ou eu tô doida? Não, você tá certa, Ou seria um Norma. pensamento de uma pessoa talvez aí já mais velha, né? Porque os jovens já não entram nessa situação, mas Não, de entram alguém. sim. Entram sim. Sério? Sério? Eles já não nascem na Terra 2? Não, não nasce em Terra 2. Porque Porque lembra, os pais são Terra 1, é isso? eu ainda tenho várias referências. Ó, vamos só entender o seguinte: nós estamos aqui filosofando, né? Ou seja, a gente está aterrissando numa mudança do mundo, ponto. Né? Então, uma coisa que todo mundo concorda aqui é que o contexto do mundo é incerto. E tá aí o Covid para nos provar de que eu não sei nada sobre o mundo. E não sei nada ainda com muito potencial de tecnologia à disposição. A gente não faz ideia de que uma descoberta tecnológica pode fazer sobre a nossa vida. Fato. Né? A gente não tem como prever mais isso, ok? Então, uma coisa que a gente sabe é a regra do jogo mudou. O mundo ficou muito imprevisível. E a gente não tem como negar isso, né? E todas as lives de transformação digital, etc., falam disso, tá? Então, a gente aterriza de que esta mudança do mundo mudou as minhas respostas individuais. É isso. Como eu vou dar conta dessa resposta individual? Como eu mesmo, eu com a minha família, eu com o trabalho, eu com o meu cliente, aí é que é a jornada. E eu concordo com você. A gente não vai conseguir abrir mão das regras. Isso, a gente já está... o que a gente está é num momento de acomodação. E o que você sente, eu sinto... Lembra que eu falei? O mundo está estranho. Alguma coisa está diferente. Eu não consigo mais manejar o mundo como eu manejava antes. Porque há uma quebra de referências. Só que essas referências continuam existindo. E a gente ainda produz soluções padronizadas. É só a gente procurar, por exemplo, a quantidade de tratamentos, livros novos. Aí, ó. Você acabou de me perguntar, Agatha, qual é a habilidade do futuro? Qualquer texto de tendência vai falar 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Se fala o tempo todo, né? Eu fiz uma live aqui, por exemplo, de Real Skills, falando, né, das habilidades, que é a questão das habilidades híbridas, né? Isso, e a gente não está dizendo que eles estão errados, mas, de novo, o nosso raciocínio, ele tem uma tentativa de enlatamento. O nosso raciocínio tenta sempre abreviar, dar uma resposta que a gente acha que vai ser a resposta para todo mundo. E o que eu estava falando antes é o seguinte, aquela visão massificada não existe mais, até por conta da tecnologia. Então, a gente até terá essas referências, a gente terá métodos, claro, não existe. Coletivamente, como um grupo grande, eu não vou abrir mão de alguns métodos, mas a gente passa a ter consciência de que essa não é a resposta final. Essa que é a grande sacada de Terra 2. Se eu acreditar que, por exemplo, ser um bom líder é seguir 5 passos sem que eu olhe para o ser humano e eu entenda a complexidade daquele ser humano e que tem uma subjetividade ali, eu falhei como líder Terra 2. E aí é que é aonde a gente está dando, né? A gente começa ficou mais difícil esse joguinho, tá? O mundo ficou mais complexo. Porque aí o que você falou, como é que eu ensino o líder a olhar a subjetividade humana? Sim. Então tem novos dilemas na mesa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... A gente não tem uma resposta certa, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter uma mente aberta, né, Agatha, de entender isso primeiro. Isso. É isso aí, Norma. Eu acho que todo mundo tem que sair hoje daqui com isso. Não tem caixinha mais, né? É uma resposta incompleta. A gente tem uma resposta do mundo incompleta. Terra 2 é essa falta de nome.
É essa questão sem... eu chego até um determinado ponto com as respostas atuais. Dali para frente, eu vou ter que inventar. Eu vou ter que estar pronto para, inclusive, me responsabilizar. Reinventar-se. Ó, normalize a reinvenção de si próprio, começando daí. E lembra que eu falei do IR? A gente falou bastante do inventar, né? O inventar é essa prontidão de olhar para o mundo e saber que em algum momento a resposta que eu tinha não é suficiente, nem o padrão que me dão. Eu vou ter que encontrar uma resposta minha. E ponto. Só que junto com isso vem o R, que é responsabilidade. Então, a gente discute isso hoje, por exemplo, derrubamos a horizontalidade, né? Horizontalizamos, tá aí colaboradores, vão tomar decisão. E o que a gente vê? Nem líder, nem liderado tá pronto ainda, né? Maduro. É ou não é? Né? A gente... Sim, com certeza. Os jogos para lidar com isso. Os jogos de poder continuam na mesa. Todos os jogos de poder, não é porque a hierarquia derrubou que não estão lá. A gente continua tendo dificuldades de compreensão do outro. A gente continua com dificuldade da gente, olha lá, o Flávio, né? Relações superficiais individualistas, porque a gente continua ainda sem entender o que é negociar e como é que a gente faz. Então, não é porque a gente horizontalizou que a gente resolveu os problemas todos. A gente está começando a olhar para esses problemas agora, ou dilemas, né? Então, de novo, eu começo a olhar o ser humano mais inteiro. Só que quando eu não tenho o padrão, não tenho a resposta, é isso que a gente quer provocar, eu vou ter que me empoderar mais e bancar o risco da minha decisão. Sim. E aí, e que o Jorge diz, será que você quer o que você deseja? Será que você... E ele fala, né? Hoje você pode mais do que você quer. E ele dá um exemplo que eu vou também parafrasear, mas eu gosto muito desse exemplo, né? Ele fala assim, digamos que eu namoro você, Norma. A gente namora porque o novo mundo permite casais alienígenas, se a gente quiser. Essa é a regra do mundo, né? A regra é não ter regra, como diria Netflix. Mas eu vou olhar para você e vou falar, Norma, tô no telefone lá, tô com saudade, meu amor. Queria te ver. Aí você fala, pois não, agora mesmo. E abre o vídeo. A gente não podia fazer isso quando a gente tinha orelhão, lembra? Né? Nossa, lembra? Agora eu denunciei a idade total, né? Bem... Total. Mas esse é um exemplo de que é o seguinte, hoje eu posso mais do que talvez eu queira. E como é que é a angústia de lidar com isso? Como é que é a angústia de eu, como líder, saber que eu vou ter que tomar uma decisão e bancar aquela decisão, que ela é genuína, é minha, é única, e que o RH não vai dar um guide para você poder seguir. E talvez eu tenha que repensar se eu quero ser líder, porque agora você vai ter que se virar nos 30 com essa tomada de decisão. Como é que é, por exemplo, eu não ter mais obrigação de ficar casado por imposições sociais? E imposições de dinheiro, e bancar a minha decisão, entendeu? Em relação a um relacionamento, de assumir o risco e a responsabilidade por aquilo. Nossa, sem dúvida. É essa quebra que ela é muito complexa, porque ela nos apresenta escolhas, Norma. Como a gente nunca... e escolhas assim, é como se o novo mundo... A gente não pudesse antigamente, né? Era uma coisa mais restrita. Tinha algumas... Você não podia escolher assim a torta direito, né? Se você pegar meu pai e minha mãe, por exemplo, era totalmente diferente. Então, já mudou para nós, né? Então, imagine agora para quem tá nascendo agora também, já completamente diferente. Exatamente. E se a gente pensar, assim, eu acho que escolha, talvez nós sempre tivemos como indivíduos, né, livres, assim. Mas a questão é que a gente não estava livre, né? A gente estava preso a regras sociais, à educação, a uma norma hierárquica mesmo que a gente nasceu sobre ela. E isso muito em função da previsibilidade do mundo mesmo, né? O mundo era mais lento, o mundo era mais previsível, a gente conseguia se organizar nesse mundo a partir de alguns parâmetros. E a própria internet das coisas e a velocidade do mundo, ela impõe um contexto. A hora que ela impõe um contexto, eu não consigo mais prever, porque como a gente já sabe, né? Isso eu já não vou repetir, mas como é que eu então
navego e decido. Só que eu tenho que decidir não só como indivíduo, eu tenho que decidir como empresa. Nossa, Deise fez um comentário aqui, não posso fazer? Qual? Pode, claro. Aqui no YouTube, ela comentou o seguinte, manda lá. Então é um mundo mais angustiado, certo? Sem respostas, mais angústias. Mas será que essa angústia é temporária, né? Sim, porque quando a gente se adaptar a esse novo mundo, a gente não vai ter mais essa angústia, ou não? Ô Norma, você quer as mesmas coisas que você queria há 5 anos atrás? Não. Você tem os mesmos desejos que você tinha do que 5 anos atrás, por exemplo? Alguns ainda tenho, não todos. Então, mas a nossa própria volatilidade como ser humano, ela vai provocando outras angústias. Então, à medida que você responde algumas, você abre outras. Isso do que você conhece sobre si mesma, né? Tem muita coisa que a gente não conhece sobre nós mesmos e que é uma jornada de autoconhecimento, né? Que a gente tá aí, de novo, pandemia, trazendo uma grandíssima oportunidade do ser humano olhar para si mesmo e entender, inclusive, um vazio existencial que ele carrega, né? E que a gente quer colocar resposta lá dentro. A gente o tempo todo quer aplacar o vazio, dando resposta. Sim, Só que tudo bem, eu posso até responder algumas, mas outras serão abertas à medida que você vive. E lidar com esta incompletude é angustiante. Por exemplo, eu escuto de líderes aqui para mim, Agatha, eu super compreendo que você está falando de Terra 2, mas eu tenho que entregar o resultado. Não, mas o resultado eu tenho que entregar. Como se a gente não pudesse entregar o resultado abarcando tudo isso que a gente está falando. Só que eu acho que é toda uma adaptação, né, Agatha? Vou fazer uma outra provocação, Norma. Fala. Você trabalha para uma empresa, certo? E digamos que e você ficou em home office muito tempo, certo? Sim. Como todos nós. A sua relação com o escritório físico é a mesma que você tinha antes? Não. Não sei, pode ser que seja, tá? Não é. Não é? Eu achava antes que eu não conseguiria trabalhar em home office. Mas hoje eu mudei muito o conceito que eu tinha de home office, por exemplo. Hoje eu gosto bastante. Antes eu já não gostava, então mudou o conceito que eu tinha. A gente vai sair dessa live realmente pensando, né, no que como a gente lida com as situações, né, como a gente vive em caixinhas. A gente tem que realmente abrir mais a mente. Eu acho. Como a gente está quase no final da nossa live, e você viu que o assunto, a gente poderia fazer várias lives. Dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso, né? Porque é profundo mesmo. E envolve tudo na nossa vida, né, Agatha? A gente está falando aqui um pouco do corporativo, mas envolve muito em tudo. Nossas relações familiares, nossa relação amorosa, nossa relação de trabalho, né? Então, tudo isso mudou mesmo. É um fato, a gente percebe. Isso. E o que falta pra gente, assim, eu acho que Terra 2 responde... De novo, a gente está vendo toda essa mudança, mas a gente não vai no núcleo do que acontece. E à medida que a gente nomina, né, a gente dá nome para essas coisas, a gente consegue manejar, gerenciar melhor. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui sabendo o seguinte. Algo muito profundo nos mudou, está nos mudando, e que a gente ainda não está preparado, a gente está se preparando, compreendendo tudo isso. E que é claro que eu vou lançar mão das coisas conhecidas, mas eu preciso me abrir, né? E a gente não vai ter saída, na verdade. Por exemplo, eu falo das empresas que é fácil de tangibilizar, tá? As empresas não têm saída, por exemplo, para horizontalizar a liderança. Porque essa é a resposta da rapidez do contexto. Só que para fazer isso, ela vai ter que empoderar. E quando ela empodera, as pessoas ficam de frente para a Terra 2. Porque eu vou ter que começar a voltar para esse ser humano. Eu vou ter que entender quem é esse cliente, que é um humano que está ali. A gente tem falado da experiência do cliente. Por quê? Porque o desejo do cliente começa a ficar importante. Porque pela primeira vez no mundo eu consigo dizer o que a norma quer. Então, o que eu estou querendo contar para vocês é assim, Terra 2 chegou. Está aí, gente. Já estamos na Terra 2. Estamos na Terra 2, desbussolados, tentando nos localizar no tempo e no espaço. E a gente vai fazer uma trajetória individual, familiar, empresarial,
porque as empresas estão também querendo uma resposta nova para os dilemas novos. As respostas velhas não vão atender os dilemas novos. E nem a tecnologia. A tecnologia não dá conta do desejo humano. Então é interessante, porque a gente fica com essa ideia, neurociência, neurolinguística, tudo responde. Não responde. Então, Agatha, para a gente até, assim, fechar, e eu acho que... O que você recomendaria, então, para quem está aqui nessa live hoje, que a gente tem aí um público que está aqui, o pessoal comentando que é bem interessante o assunto, então é legal isso, que as pessoas estão curtindo. Assim, como então como que eu encaro a Terra 2, o que eu faço para que eu realmente consiga não ter tanta angústia e sim respostas positivas? Olha, tem uma palavra que me veio aqui, que pulou da minha boca, que é provocar-se. Eu acho que tem uma provocação individual para nós e que ela fatalmente passará por autoconhecimento. Sem a gente se conhecer, e se conhecer você individualmente, você vai ter muita dificuldade de manejar a decisão. Lembra, eu vou inventar o meu futuro e eu vou me responsabilizar pelo risco das minhas escolhas. Para isso, eu preciso saber quem eu sou. Minimamente, né? Não que a gente vá fechar essa equação, mas né, a gente não saberemos de nós até o final da vida, mas eu vou precisar conhecer mais sobre quem sou eu, né? Como é que eu vou me fortalecer para eu poder fazer essa tomada de decisão. Então, provoque-se, porque a gente vai precisar realmente abrir a nossa mente. Não gosto da palavra mente, acho ela complicada. Não gosto muito. Porque mente vem de mentalidade, mentalidade vem de mindset, que é uma resposta pronta também. Entendi. Porque a gente acha que é só mudar o mindset, tá? Mudou do 1 pro 2. E não é isso, né? É muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Você acha que esse livro aí, mostra de novo esse livro do George Forbes. Você acha que indicamos? Acho que depois você me manda uma foto que eu quero. Para quem quiser, né? Eu acho que você entender um pouco mais até. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, nosso, como Terra 2, né? Tem o George Forbes Oficial. Vocês podem seguir ele aqui no Instagram. Tem vários vídeos pequenininhos, tá? E a gente também vai publicando coisas. Ele é um escritor, ele tem mais de 11 livros publicados. E se a gente conseguir, Norma, eu tenho um vídeo aqui para trazer para vocês. Dá para a gente passar? Não dá tempo, né? Não dá tempo, não consigo mesmo. Porque... Não consigo. Só para vocês terem uma ideia da relevância de Terra 2, ele tem sido discutido nos fóruns maiores, assim, né, do Brasil, do mundo. É uma discussão que está no Ministério Público, né, eles discutem, o Dias Toffoli mesmo falou de Terra 2 na sua posse no governo. Eu vi isso, eu vi um vídeo. O jornalista Augusto Nunes, para as pessoas terem uma ideia da relevância do tema, isso é discutido em altas instâncias, né? Então, eu dei o exemplo do Augusto Nunes, Pondé, que agora tem um programa na Cultura, um dos filósofos do Brasil. A gente tem a Sampo, Escola de Negócios, fez um curso de Terra 2. Fez um curso lá, né? Exatamente. Então, assim, é uma discussão muito relevante sobre a leitura do que a gente chama de pós-modernidade, né? Então, provoquem-se. Eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente pensar sobre isso. Sim. E é uma jornada, Norma, uma jornada. É uma jornada de... autoconhecimento, a gente sempre cai no autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente acho que consegue se adaptar né, nesse novo mundo. E eu acho que é uma mudança muito boa. Eu acho que se a gente realmente sair da caixinha, eu acho que tem muito a todos aí serem beneficiados, né? Não ter essas regras e cada um ser feliz. Acho que a gente vai ser mais feliz, eu acredito, né? Em todos os sentidos. E que a Juliana está falando aqui, tem que ser aberto para escutar e aprender o novo. E muita gente nunca tinha ouvido falar em Terra 2. Eu já tinha ouvido porque a própria Agatha já tinha me falado em conversas nossas, mas é um tema realmente novo e que vale a pena, acho que a gente realmente aprofundar um pouquinho mais. Depois eu quero publicar esse livro aí, fazer uma publicação para o pessoal realmente que tiver interesse em conhecer mais esse tema para poder, acho que ler esse livro, né, Agatha? Vale a pena. Acho que ler livros, conhecer sobre Terra 2, o que está acontecendo de movimentos, né, que a gente está fazendo nesse sentido. Então,
A gente pode deixar, eu depois te dou várias dicas de livros aqui, até de Boa. temas e vídeos do Terra 2. Sim. Para quem não sabe, Terra 2 foi tema de uma temporada de um programa na TV Cultura com a Maria Fernanda Cândido e ganhou o prêmio de melhor programa da TV brasileira de 2017. Então, a gente está escutando agora sobre Terra 2, mas faz 20 anos que esse tema... Esse programa acabou faz tempo já. 2017, exatamente. Ah, tá. Não teve depois novas temporadas. Mas aguarde, virão novidades. Sim. Ah! Mas Agatha, é isso, pessoal. conta. Não, virão muitas novidades de Terra 2 ainda, né? Porque a gente está só no começo dessa transição. Então... E a gente tem um legado, assim, eu acho que nós aqui, eu, Silvio, Jorge, Ana, né, que estamos juntos nessa trajetória de Terra 2, a gente tem um legado pessoal, que é poder ajudar, né, ajudar eu não digo, mas a gente poder apoiar essa transição. E poder fazer mesmo com que a gente habite esse novo mundo de uma maneira mais interessante, criativa. E é o que você falou, é uma oportunidade linda para o ser humano. Sim. É fantástico quando a gente começa a entender o poder que a gente tem hoje e o poder que a própria sociedade permita que a gente tenha. Essa nova sociedade, esse novo planeta abre esse espaço que a gente nunca teve antes. E R, invenção e responsabilidade. Eu acho que essa é a... acho que a gente pode fechar o live. Fechar falando... Sim. Agatha, adorei. Pena que caiu, né? Várias vezes. Tudo bem. Mas a gente voltou no tema, acho que o pessoal curtiu. E isso aí, vamos se adaptar para a nova terra. É isso aí. Sobre um assunto super importante, Luquinhas. Show, live maravilhosa, das duas sobre um assunto super importante e interessante de se ouvir e aprender algo novo. Isso mesmo. Que vem a Terra 2, é isso mesmo, tá? O livro tá onde? A Juliana tá perguntando. Compra na Amazon ou compra onde? Pode comprar em qualquer lugar. Tem várias livrarias. Vocês jogam, se vocês jogarem Jorge Forbes, é que assim, a gente não tem um livro sobre Terra 2 ainda. A gente tem, na verdade, uma obra dele, que é um grande psicanalista, né, que, na verdade, na observação dos próprios analisandos, ele observou uma mudança, né, individual das pessoas. Então, vocês têm vários livros dele publicados, vocês podem achar. Mas se vocês jogarem na internet Terra 2, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Inclusive, a temporada completa da TV Cultura tá lá. E aí a gente vai se familiarizando com esses temas. O tema da velhice em Terra 2, né? O tema do trabalho, o que está acontecendo no mundo, da gente estar, inclusive, migrando para outras formas de trabalhar, pessoas mais empreendedoras. Então, dá uma procurada na próprio YouTube, tá? Na questão de Terra 2, vocês vão achar muita coisa legal. E precisando, tuas ordens, né? Eu sou Agatha Machado no LinkedIn. Sim. E aqui no Instagram, né, Agatha Machado Alves, quem quiser também me acompanhar. Estou muito feliz de ter tido esse convite seu, viu? Eu também, que você topou aqui participar do Normalize Mais. Obrigada, Norma. Um beijo, Agatha, beijão. Um beijo, gente. Adorei. Obrigada, viu? Valeu.